Obrigada. Ai, deixa eu pôr para apresentar aqui um aqui, ó. A gente vai ver Santo Agostinho. Muito canceriana. Mas agora eu fiz revolução solar e e agora meu ano é de escorpião. Tô doida pro escorpião me reger, porque eu sou muito boazinha. Quem fala que é muito boazinha, né? Diz que agora vai dar uma mexida. Segundo personagem, propaganda gratuita, vai mudar muita coisa na minha vida. Diz que vai ser uma revolução. Ansiosa. Vamos começar a filosofia medieval, vamos falar sobre Santo Agostinho e essa experiência. Gente, Santo Agostinho, ele traz uma tranquilidade, uma calma, uma luz, que eu não sei nem explicar. Mas começando aqui a filosofia medieval, é do período que a gente estuda lá na história, a idade medieval, né? O medievo, que está entre a antiguidade e a idade moderna. O medievo é um período que a gente está ruralizado, a gente está tendo feudalismo, que a igreja é a grande senhora da Europa, né? A igreja é a grande senhora feudal, então ela domina tudo, até o conhecimento. E por isso ela vai dominar tudo que tinha até então. A gente vai ter dois grandes momentos. Era maior. Ah, voltou? Gente, voltou? Voltou? Me fala no chat. Voltou? Não sei o que aconteceu, gente. Na verdade, não falaram muito que era internet, não. Parece que é o domínio. A Mona falou que na dela também estava ruim. Começar. Novo. Pronto. Ai, tomara que dê certo agora.
Já voltou gravando. Mas, enfim, eu estava falando, né, que faz sentido quando a gente tem que alinhar fé e razão, usar Aristóteles, e quando a gente quer hierarquizar, usar Platão, né? O que acontece que quando a gente tem Aristóteles, na verdade, a escolástica, a gente já está na baixa Idade Média, então a gente já tem as universidades, então a razão está ganhando a Europa, né? Tanto é que a gente vai ter renascimento depois, né? Renascimento científico, renascimento cultural. A filosofia no medievo, de forma geral, sobram pequenos textos que ficam com a igreja. A gente falou lá na aula de igreja católica, na primeira aula de feudalismo, Idade Média, que tinha os mosteiros, né? As pessoas que copiavam aqueles textos. Então, os textos da Antiguidade Clássica ficavam nesses mosteiros e eram copiados de mão a mão. O grande debate da Idade Média é razão e fé. Elas andam juntos, elas andam separadas. Qual que é mais importante? O que é razão? Desculpa, perdão. O que é razão para os padres, né? O alto clero, o clero que estava nos mosteiros. Razão é um dom divino, dado ao homem. Olha, gente, que eu escrevi, dado ao homem para conhecer a natureza. E fé. A fé é o único instrumento para se alcançar a Deus. Então, a gente tem um que é um dom divino e um que é um instrumento. Você percebe que a razão é dom divino, Deus te dá, ou ele não te dá, ele te dá por bondade. É isso que, inclusive, o Santo Agostinho vai falar. Deus te dá razão por bondade, porque ele é bom, não porque você merece. E aí a gente vai ter, na patrística, né, por exemplo, São Anselmo, que ele vai falar que... não, me desculpa. A gente vai ter na Escolásticas, por exemplo, São Anselmo, que vai falar que crer para entender, entender para crer. A fé e a razão vão se complementar. A relação de fé e razão são horizontal. As duas andam juntos. Elas são perpendiculares, elas se cruzam e te levam a um lugar melhor. Mas a gente também tem Justino, que vai falar que crê tudo o que ele entende. Tudo que ele entende, ele consegue crer. Mas ele crê em coisas que ele nem conhece. Por exemplo, ele não conheceu Jesus Cristo e ele crê em Jesus Cristo. Ele não conheceu Jesus Cristo, figura, né? Mas ele crê no ensinamento. Ele não conheceu apóstolos, mas ele crê no ensinamento. Então, a fé está acima da razão. Porque se a fé não estivesse acima da razão, a gente ia querer explicação para tudo. E a Igreja Católica fala que tem coisas que o homem não pode conhecer, pois o homem não é Deus. Isso é de conhecimento divino. E aí a gente vai ter esse grande embate. Vamos começar agora com a patrística, né? Na Idade Média a gente divide em patrística e escolástica. Patrística, Alta Idade Média, tem esse nome porque pais da igreja vão montar a teoria católica. E os monastérios com os monges copiadores, copiando os clássicos, e Platão guiando, né, de pano de fundo, a cristianização de Platão, né? Escolástica, Baixa Idade Média, professores já, universidades e Aristóteles de pano de fundo. Nessa aula, a gente vai ver Santo Agostinho. Quem que foi Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele está aqui, ó, nessa foto, vou voltar aqui para vocês verem. Santo Agostinho, esse daqui, tá? Santo Agostinho, ele era um infiel, um herege, vamos dizer assim. Ele não acreditava no catolicismo. E ele tinha uma mãe, Mônica, que inclusive é a santa protetora das mães, que rezava dia e noite para a sua conversão. Um dia, Agostinho se converteu. Se converteu perto dos 42 anos, ele já era um homem mais velho. Inclusive, na idade, né, na Idade Média se vivia pouco, então ele já era um homem bem mais velho, que se converteu. Antes da conversão, o Agostinho já era um estudioso nato, ele estudava uma filosofia que a gente chama de maniqueísta. Ele acreditava que existiam duas figuras, o bem e o mal, e o homem às vezes tendia para o bem, às vezes o homem tendia para o mal, e essas duas forças estavam em tudo no universo. Quando ele se converte, ele pega essa tese maniqueísta e transforma, né? Bebe nessa fonte para Deus e diabo. Então, existem essas duas realidades. Ele se converte após ler Paulo, os livros de Paulo, né? As cartas de Paulo, carta de Paulo a Timóteo,
cartas de Paulo a Coríntios, e ele começa a ler aqueles livros e ele se sente muito tocado pelos livros de Paulo e começa a se converter. E ele se converte com uma obra chamada As Confissões. Nessa obra, ele vai falar sobre fé e razão e por que a fé tem que ser maior que a razão, por que a fé mobiliza as pessoas, porque a fé deu a Paulo, para quem conhece a Bíblia, né? Paulo fala que combateu um bom combate, porque a fé dá essa capacidade para as pessoas. E aí, para isso, ele vai usar de plano de fundo Platão. Agora, a teoria de Santo Agostinho, né, a filosofia agostiniana, ele vai falar que Deus é eterno e não infinito. Por que Deus é eterno e não infinito? Porque o infinito tem um começo e não tem fim, mas tem um começo. Você sabe que começou ali, por exemplo, retas na matemática são infinitas, mas você coloca o ponto de partida. Deus não. Deus não tem um ponto de partida, muito menos um ponto de término, né? Ele não termina nem começa, Deus é eterno. Antes da gente vir ao mundo, Deus existia. Depois que a gente for do mundo, Deus vai existir. Antes de tudo, Deus. Depois de tudo, Deus. Por isso, Deus é eterno. Por isso, o amor é eterno. Não o amor entre mulher e homem, entre os irmãos, o amor é eterno. Antes da gente se cristianizar, o Agostinho vai dizer que a gente já amava uns aos outros. Olha aí, começou a beleza da filosofia agostiniana. E mesmo se um dia, por algum erro humano, a gente não se deixar de ser cristão, porque para Agostinho é errado, né? Já que a Igreja Católica é a que salva, se um dia a gente deixar de ser cristão, a gente ainda vai continuar a amar uns aos outros. Mas Agostinho vai falar de um conceito que a Igreja Católica vai abraçar muito, que é o tempo muda, Deus não. Então o tempo não é de Deus. O tempo é um fenômeno da criação. Já que Deus é eterno, ele não começa, não termina, o que tem começo e fim não pode ser de Deus. Tem que ser algo criado pela criação de Deus. O tempo é fenômeno da criação, não de Deus. Deus não fez o tempo. Quem fez o tempo foi os homens, porque eles tinham necessidade de algo para eles sentirem que estava um controle mesmo, e por isso eles fizeram o tempo. O tempo é ilusão. E essa ilusão afasta o homem de Deus. Porque agora o homem, com o tempo, ele vai buscar coisas, né? Ele vai achar que está muito cedo para se converter, ou muito tarde para se converter, está muito cedo ou muito tarde para casar, está muito cedo ou muito tarde para fazer aquilo. Ele vai começar a dar valor ao trabalho e vai esquecer de escutar a palavra de Deus, porque ele não vai ter tempo para isso mais. O tempo perturba a alma. Agostinho vai falar que o tempo perturba a alma. Ele não é uma criação de Deus, ele é a criação do homem. Não que ele seja algo mal. Não. Agostinho vai falar que o tempo é algo ruim em sua essência. Até pode ser ok, mas esse apego ao tempo nos faz mal. Porque o tempo ele não pode ser medido por um conceito externo, porque na verdade o tempo é interno. Eu sinto o tempo, você sente o tempo. O tempo é interno na medida que ele é memória, instante e principalmente expectativa. Você espera uma coisa, você espera um salário. Você espera 30 dias para receber um salário no dia de hoje, mas você esperava uma colheita, você lembrava de um tempo que você era mais feliz, você se preocupa em dar conta das coisas. Por mais que tenha aquele relógio ali te lembrando, aquele calendário ali te lembrando, são coisas externas para lembrar um conceito interno. E o homem, ele só encontra Deus quando ele desliga do tempo, quando ele medita, quando ele encontra paz. Quando o Deus que habita nele fala. E aí Agostinho vai falar que todos nós temos Deus em nós. Né? Deus está em mim, Deus está em você. E aí, para encontrar esse Deus, você tem que meditar, você tem que esquecer do tempo. Você não tem que ter ansiedade, porque a ansiedade é a preocupação excessiva com o futuro. E não é preciso preocupar com o futuro, é preciso viver o presente, pois Deus é presente. Deus mora no presente. O Deus que habita em você vai te dar as respostas. Agostinho fala sobre se escutar. Se escute. A filosofia de Agostinho ela foi muito difundida de uma forma como de alguém que era muito rígido, que quando
que ajudou a igreja a condenar o lucro, mas o que Agostinho fala na sua essência é se escute. Você é divino. Se escute. Feche os olhos. Descanse em si mesmo. Porque quando você descansa em si mesmo, você descansa em Deus. Não há tempo para tudo, porque o tempo é seu. O tempo é interno. O tempo não é externo. Essa externalidade do tempo te preocupa, te afasta do seu caminho. Para você encontrar seu caminho, volte para si. Medite. Encontre a divindade que existe em você. Bonito, né? Isso. Encontre aquilo que é eterno. Eu acho essa filosofia muito bonita. Vamos para a teoria da iluminação divina depois dessa pregação. Alguma dúvida desses primeiros slides? Agostinho é tudo, gente. Isso é muito bonito. A filosofia dele é muito bonita. Ai, iluminação divina. O Agostinho vai falar que é aquilo, né? Que Deus dá o dom de conhecer. Então, ele ilumina a sua mente. Ele te dá o dom para você conhecer e ele capacita e melhora a razão do ser humano. Por isso que a fé é superior. A fé é sua. Pela fé você consegue alcançar o inalcançável. A razão não, a razão é limitada. Porque é tão limitada que Deus tem que te ajudar a encontrá-la. A fé também, a fé é algo que Deus te deu, é um instrumento que Deus te deu. Mas a fé é tão superior, porque é a fé que ilumina a razão. Entenderam isso? Porque essa parte que o Enem mais gosta. A teoria da iluminação divina para dizer que a razão é inferior à fé. Que a fé que ilumina a razão. Que sem fé você não consegue nem conhecer as coisas. Porque tem coisas que você não entende. Tem coisas que simplesmente você não consegue entender. E aí, com a fé, se você utilizar a fé, você entende. Então a fé é superior à razão. Você só conhece porque Deus permite. E você conhece Deus através de que instrumento? Fé. Então, a fé é superior. Essa é a teoria da iluminação divina. Isso é o que os vestibulares mais gostam de cobrar. Tranquilo? Outro conceito do Agostinho é liberdade versus livre-arbítrio. Liberdade para Agostinho, eu também gosto muito desse conceito. Mas vou explicar por quê. Aí depois, na aula de Nietzsche, eu vou falar, eu gosto muito de Nietzsche. Aí vocês vão ver que os dois não tem nada a ver. Por quê? Não sei. Eu acho que os dois completariam. Seriam excelentes amigos. Liberdade para Agostinho é obediência. É a capacidade de obedecer. Obedecer à igreja? Não necessariamente. Obedecer o divino que habita em você. Porque livre-arbítrio é aquilo que Deus te dá para você fazer o que você quiser. Mas com o livre-arbítrio, vamos lembrar que ele cristianizou um grego. E tanto Platão quanto Aristóteles, qualquer grego, ele vai falar que o homem não tem que se entregar às paixões, tá? O livre-arbítrio é se entregar às paixões. Você tem livre-arbítrio, por exemplo, para ir numa festa, beber muito, 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 e pegar um carro, e sair por aí dirigindo. Isso é livre-arbítrio. Mas será que isso é liberdade? Se você parar, refletir, encontrar sua consciência, ou Deus, né? No caso, Agostinho vai falar de Deus. Se você encontrar Deus, o Filho do Homem, Jesus, dentro de si, algo vai te falar: não faça isso. Não é prazeroso, é algo de momento. E aí você vai obedecer esse instinto. Para Agostinho, isso é liberdade. Você consegue se conectar. Porque qual que te traz mais felicidade ou pelo menos mais segurança? No caso, não beber e dirigir, né? Que é o certo. Gente, por favor, quando vocês tirarem carteira, se algum de vocês consumir álcool, não associe esses dois, volante e bebida, é algo muito perigoso. Mas enfim, depois dessa campanha de conscientização aqui, governo de Minas Gerais, vamos voltar. Agostinho fala que liberdade é obediência. Porque liberdade está fora da mente. Fora na mente no sentido, não na mente meditada, tranquila, a mente bagunçada do tempo.
é encontrar a essência divina em você, é passar a obedecer a sua essência divina. Isso é liberdade. Porque para alguém, vamos supor que é um sábado à noite, eu estou dando exemplo do século XXI para ficar mais fácil. Mas vamos supor que é um sábado à noite e você está muito afim de ver Netflix porque saiu Disney, agora a Disney Plus está mais em alta, né? Saiu Loki. E aí você está muito afim de ver. Mas aí tem um amigo seu, fora do contexto de pandemia, tem um amigo seu que fala assim, vamos ali no Beach House, nem sei, mas vamos ali no Beach House. Aí você fala, não quero. Pelo livre-arbítrio, você pode ir ou não ir, beleza? Isso é livre-arbítrio. Você pode ir pro Beach House ou ver sua série. Mas o que é liberdade? Ver sua série. Por quê? É aquilo que você quer. Você se programou a semana toda para isso. Entendeu? Ficou claro o que é liberdade e livre-arbítrio? Com esses exemplos que Agostinho está se revirando no túmulo? Teoria da graça divina. Esses que estão de vermelho, gente, coloquei de vermelho porque é o que os vestibulares mais cobram, tá? Posso explicar de novo o que é a diferença de liberdade e livre-arbítrio. Livre-arbítrio é aquilo que Deus te dá, que você pode pecar ou não. Você pode fazer o que você quiser no livre-arbítrio, tá? Então você pode cometer o pecado da gula, o pecado da avareza, o pecado da luxúria, pelo livre-arbítrio. Porque Deus, por mais que você é uma criação divina, voltar no slide aqui rapidinho. Deus te deu essa opção de vir aqui para a Terra, fazer aquilo que você sente, aquilo que você quiser. Isso é livre-arbítrio, beleza? Mas liberdade, para Agostinho, é obedecer. Por quê? Porque lembra que ele falou que Deus mora em cada um? Na meditação você encontra Deus, você sai desse mundo caótico, tão preocupado com o tempo, e encontra Deus. E aí, obedecer essa essência divina é liberdade. Por exemplo, você tem livre-arbítrio para ir ou não ir à igreja, né? No caso, lá no medievo, tinha missas todos os dias. Você tem liberdade para ir ou não ir nessas missas. Isso é um livre-arbítrio. E para um católico, né, é pecado você deixar de ir na igreja dia de domingo. Mas você tem esse livre-arbítrio. Não vá na igreja dia de domingo se você não se sentir bem. Isso é livre-arbítrio. Só que sua consciência, como católico, sabe que você tem que ir, né? No caso, se você é católico praticante. Então, liberdade, na verdade, é ir no culto. Na missa. Misturei. É ir na missa. Por quê? Porque a sua essência sabe que aquilo é certo. Então, liberdade é conseguir obedecer sua essência. Não ficar tentado a não fazer as coisas porque alguém te ensina que talvez seja melhor. Igual no exemplo que eu dei da Netflix, a sua essência quer ficar em casa. Você se preparou, você comprou pipoca, chocolate, sua essência quer ficar em casa. Mas o livre-arbítrio do mundo te dá a opção de ir ou não ir. E aí você fica balançado. No momento que você está balançado, se você decidir, você decide ir pelo livre-arbítrio, não pela liberdade. Porque a liberdade é obedecer. Obedecer a quem? A você mesmo. A parte divina que existe em você, a parte que é de Deus. Fez sentido, Gabriela? Bom. Vamos. Exatamente, disciplina é liberdade. Será que foi proposital? Já que o Renato Russo era inteligentíssimo, ele conhecia todos? Talvez, hein? Mas várias pessoas hoje em dia, vários coaches falam isso, né? Que liberdade é obediência. Na verdade, liberdade é você fazer aquilo que seu coração quer e tal. E aí, Agostinho já falava isso há muito tempo. Há mais de 1500 anos. Teoria da graça divina. Também está de vermelho. Porque o Enem também gosta muito. Porque João Calvino e Lutero vão lá, né? Lá na Reforma Protestante, João Calvino e Lutero vão beber nessa fonte aí, na teoria da graça divina de Agostinho, para criar a própria teoria deles.
A teoria da graça divina, ele vai falar que o ser humano ele já é salvo. Deus já te salvou. Por quê? Pela graça divina. Porque Deus é bom. Deus já te salvou, tá? Ele falou que o ser humano é uma graça de Deus, é uma bênção de Deus. Então você já vai para o céu, porque Deus te salvou. João Calvino vai pegar essa teoria que é da graça divina e transformar na teoria da predestinação. Só que João Calvino vai falar que não são todos que vão para o céu, não. Porque aqui o Agostinho está falando que todos vão para o céu, porque em algum momento todos vão se converter, se arrepender, e aí eles vão encontrar o céu. João Calvino fala que não, que a alma já desce predestinada. Quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Como que você sabe disso? Se você trabalha e vive uma vida digna e, consequentemente, acumula riquezas. O homem não pode salvar-se, o homem não se salva, porque ele é pecador. Quem salva? Quem salva é Deus, porque ele tem essa graça de salvar. Por isso, graça divina. E ele salva pela sua infinita bondade. A graça de Deus é concedida para o homem, porque o homem vai aprender a viver em liberdade. Essa liberdade é o quê? A liberdade da obediência ao divino. Não a liberdade ao não é a vida em livre-arbítrio. Ficou claro? Teoria da graça divina? E agora a gente vai ver, né, as ideias de salvação, né? O Agostinho, graça pela graça, né? Deus salva porque ele é bom. Lutero, graça pela fé. Se você é um homem de fé, Deus vai te salvar. Se você não é um homem de fé, Deus não vai te salvar. Calvino, graça pelo trabalho. Para Calvino tinha já um número destinado de quem ia para o céu e quem iria para o inferno. E aí você conseguiria ver quem iria para o céu através dos frutos do trabalho, né? O trabalho edifica o homem. Isso está na Bíblia, já estava na Bíblia antes, mas como a Bíblia é lida por os homens, cada pessoa dá um enfoque que quer na hora, né? Então, quando já estava, porque isso é uma dúvida, uma vez eu estava dando aula, e aí um menino me perguntou assim, aqui, mas foi quando, só depois da reforma de que João Calvino, que estava lá, que o trabalho edifica o homem? Não, sempre esteve esse versículo lá, o trabalho edifica o homem. Porém, na Idade Média, era usado para os camponeses. Falava assim, olha, o trabalho edifica um homem, continua trabalhando. Mas a nobreza via aquilo como desprezo. Quando João Calvino radicaliza a ideia de Lutero, que a graça nem pela fé é pelo trabalho, você mostrar que é uma pessoa justa, digna, que não vive uma vida boêmia, né? Uma vida regrada, porque sua alma já está destinada, ele pega esse versículo que antes era usado só para os camponeses, para justificar porque eles tinham que ficar ali trabalhando enquanto os senhores feudais viviam uma vida de luxo e a nobreza de forma geral, e coloca para todos os seguidores, para todos que seguiam, principalmente para os burgueses, porque a reforma protestante se casa muito bem com a nova classe social que está nascendo. Tá bom? Alguma dúvida? É importante lembrar aqui que João Calvino não era uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. João Calvino, ele acreditou naquilo que ele fez, tá? Naquilo que ele escrevia. Ele acreditava fielmente, ele acreditava que ele era iluminado por Deus, assim como Isabel, lá da Espanha, ela também acreditava que ela era iluminada por Deus. As pessoas acreditavam naquilo que elas faziam. Elas não faziam... Então, aquilo que elas faziam, elas achavam que era certo. Eu estou aqui só contando a visão deles. Mas não estou fazendo um juízo de valor deles, não. É porque nem posso. Não vivi na época deles, não sofri as coisas que eles sofreram, essas coisas assim. Pouquíssimos personagens da história a gente pode fazer juízo de valor. Vamos parar a representação, parar a gravação também.